quando alguém se embriaga do vinho, querido, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ficar nu. Você vai perder o controle de si mesmo. Você vai perder o controle da sua vida, das suas emoções, né? Você vai perder. Você vai se tornar dependente daquilo que você está se embriagando. Você vai se tornar um viciado naquilo que você está se embriagando. Agora, o que você está se embriagando? O que você está se enchendo? Está enchendo a sua mente, está enchendo os seus olhos, está enchendo o seu coração. Do que você está se enchendo? Porque vai chegar um determinado momento que as pessoas vão saber. Vai saber, vai ver a sua nudez. Porque vai surgir uma situação que alguém vai dizer para você: fulano, ora para mim. Aí você vai dizer o quê? Ah, eu não posso orar por você. Aí a pessoa não vai entender: mas por que você não pode orar por mim? Você não é de Deus? Você não é crente? Você não é crente? Você não vai à igreja constantemente? Você não vai à igreja? Ah, mas eu não posso orar por você porque você está nu. Sabe por que você não pode orar pela pessoa? Porque você está nu. Porque se você tivesse vestido o Espírito Santo, você oraria. Você oraria. Aí surge uma situação, a pessoa fala para você: fulano, vai na minha casa orar. Ora para o fulano que está enfermo. Ah, mas eu não posso orar, vou lá chamar o meu pastor. Vou chamar o fulano, outra pessoa para orar. Mas por que você não pode, fulano? Porque você está nu. Porque você se embriagou tanto das coisas da carne, das coisas do mundo, das coisas terrenas, querido, que a embriaguez levou você à nudez. Levou você à nudez, levou você a perder tudo aquilo que Deus tinha te dado, né? Noé estava vestido, aí ele começou a encher a cara, tomou todas, e foi se enchendo, chegou a hora que ele estava tão doidão, meu irmão, que ele foi arrancando a roupa todinha dentro de casa, ficou completamente nu, peladão dentro de casa. Aí estava o quê? Uma conduta vergonhosa, porque os filhos nunca tinham visto o pai daquele jeito. Nunca tinha visto o pai daquele jeito. Então eles ficaram o quê? Meu Deus! E porque você sabe quando uma pessoa está embriagada, porque a pessoa fala um monte de besteira, a pessoa fala coisa que não deve falar, a pessoa faz coisa que não deve fazer, né? Porque a pessoa se torna o quê? Indecente, ela se entrega à vontade, à carne. Aí depois você vai falar com a pessoa, muitos esquecem, porque um dos sintomas é o que? A perda parcial ou total da memória. Você já lidou com alguém que é bêbado? Eu estou falando porque eu convivi desde a minha infância há anos com um ex-padrasto que bebia. E eu presenciava isso todos os dias dentro da minha casa. E era desse jeito que ele se comportava, agia. Era desse jeito. Então a pessoa que estava vestida, por causa da embriaguez, ele fez o quê? Se despiu. Então a pessoa começa a se embriagar das coisas mundanas. Daqui a pouco o que acontece com a pessoa? Tudo aquilo que o Espírito Santo colocou dentro dela, ela vai perdendo, ela vai tirando, vai jogando fora, ela vai tirando. Aí Deus colocou o Espírito dele, ela joga fora. Deus colocou paz na pessoa, ela joga fora. Deus colocou a presença dele, a alegria, ela joga fora. Deus colocou as bênçãos na vida da pessoa, a pessoa joga fora. Até vai chegar um tempo, um estado que a pessoa vai estar completamente nua. Deus não nos chamou para estar nu, querido. Deus não nos chamou para estar nu. Por isso ele fala: compre vestes brancas. Compre veste branca para que você venha o quê? Se vestir, cobrir a sua nudez. Então diz aqui que Noé, ele depois de ter passado, né, o efeito do vinho, despertou do vinho, ele então soube que seu filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã. Ele amaldiçoou o seu neto. Ele amaldiçoa o seu neto. Porque alguém que se entrega à embriaguez, que está nu espiritualmente, é isso que vai acontecer. Você vê aqui que ele amaldiçoou o neto, ele amaldiçoou e o outro ele abençoou. Tem gente assim, uma hora ela abençoa, outra hora amaldiçoa. Uma hora abençoa, uma hora usa a boca para abençoar, outra hora usa para amaldiçoar. Irmão, sabe por que isso acontece? Porque
quê? Porque estão se embriagando com o vinho. Está se embriagando com o vinho. Está se enchendo o vinho. Mas quando nós, ao invés de se embriagar com o vinho, e decidimos nos embriagar, nos encher do Espírito Santo, o que vai sair da nossa boca? A bênção. Vai sair a bênção. Então ele disse: maldito seja Canaã, amaldiçoou o seu neto. E disse: seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça da fé, e que ele habita nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então nós vemos aqui que a um ele amaldiçoou, porque o seu filho Cã, mais novo, viu a nudez do pai e foi relatar, e ele amaldiçoa o neto, os descendentes do neto, né? E o outro ele abençoa. Então nós vemos aqui um exemplo de alguém que se embriagou com vinho. O vinho do mundo, o vinho que desperta, que leva aos prazeres. Atos 2, versículo número 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus, ele dá uma ordem aos apóstolos e discípulos que o seguiam. E fala para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. Revestir é alguém que está vestido e você vem por cima e veste a pessoa. Isso é revestir. A pessoa está vestida duas vezes. Eu estou com essa roupa e eu vou pegar uma capa, um casaco e coloco por cima de mim. Eu estou o quê? Revestido. Revestido. Então essa foi a ordem de Jesus. Porque após a ressurreição, Jesus aparece para eles dentro de uma casa e sopra o Espírito Santo sobre eles. Ali eles nascem de novo. Ali é mudado o coração deles. Ali eles passam pela obra do novo nascimento. E aqui Jesus fala o quê? Para que eles perseverassem em oração. Porque seria o quê? Cumprida a promessa do Pai de revesti-los de poder. E diz aqui que o dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, porque as coisas de Deus acontecem assim, querido, de uma forma repentina. É de repente. Por isso que nós precisamos estar o quê? Preparados, buscando a Deus. Eles estavam continuamente, todos os dias ali se reunindo em oração. E de repente, daquilo, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Não foi um vento, mas um som como de um vento. Eles começaram a ouvir um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que nós lemos lá em Efésios 5,18, que Paulo falou: não se embriague com vinho, no qual leva a devassidão, a dissolução, a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então nós vimos o exemplo de Noé, que se embriagou com vinho, e você viu as consequências, que ele se despiu, ficou nu. E ele, querida, a sua nudez foi exposta do lado de fora, a sua família viu a sua nudez, e ele amaldiçoou o seu neto, a sua geração ele amaldiçoou. E nós vemos aqui o exemplo daqueles que, em obediência a uma ordem de Jesus, perseverando em obedecer essa ordem, então veio sobre eles
neles o cumprimento da promessa, que foi o revestimento, o batismo com o Espírito Santo. E diz ali que todos, queridos, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, sabe por que eles foram cheios do Espírito Santo? Porque eles estavam se embriagando através da oração. Estavam se embriagando. Todo dia eles saíam de suas casas para se reunir, para buscar o Espírito Santo, porque eles acreditavam naquilo que Jesus havia falado. Então todos os dias eles saíam, se ajuntavam e oravam e perseveravam unânimes. Estavam ali no mesmo pensamento, no mesmo propósito, porque todos estavam ali acreditando no cumprimento dessa palavra. Aleluia. E eles foram cheios, eles foram embriagados do Espírito, se embriagaram, se encheram do Espírito Santo. Aleluia. As pessoas querem se encher do Espírito Santo, mas se enchendo de outras coisas. Não tem lugar para dois, não tem. Não tem espaço, porque quando algo está cheio, não há espaço para mais nada. Se eu estou cheio do Espírito Santo, não vai ter espaço para a minha vontade, para a minha carne, não vai ter espaço, porque eu estou cheia. Jesus está o quê? Cheio do Espírito Santo. João Batista estava cheio do Espírito Santo. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua. Segundo os Bíblias, quando você tinha que falar, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Todos que receberam o Espírito Santo eram galileus. Eles, queridos, não sabiam falar outro idioma. Eles falaram pelo Espírito, porque o Espírito Santo os encheu. E eles então começaram a falar. Eles começaram a transmitir a mensagem de Deus para aqueles estrangeiros que estavam ali presentes em Jerusalém na festa do dia de Pentecostes. E aqueles estrangeiros, ouvindo aquilo que aqueles galileus estavam falando, ficaram admirados, perplexos. Esses homens, eles são galileus, são homens que não têm nem estudo. Esses homens, eles não sabem falar outros idiomas. E como que nós estamos vendo, ouvindo eles falarem na nossa língua materna? Então eles estavam entendendo a mensagem. Aquilo que Deus estava falando por meio dos apóstolos, estava dizendo: vejam, não são tantos galileus que aí estão falando? Então, como os ouviu falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. E qual era a mensagem? Eles estavam engrandecendo, estavam ali falando a respeito da grandeza de Deus. E outros idiomas. Então uns estavam falando ali em árabe, outros estavam falando ali na língua lá que é usada lá no Egito, outros estavam falando ali na língua que era usada ali na Capadócia, em cada região, cada país. Então eles estavam ouvindo as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será isso que quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. E sabe por quê que eles falaram? Alguns
pensaram que eles estavam bêbados por causa do modo de falar. Porque eles não sabiam falar em outros idiomas. Então, com certeza, eles estavam falando e o modo de falar deles estava diferente do habitual, do normal. Porque eles estavam falando em outras línguas, outros idiomas. Não é como alguns dizem aí, eles pensaram que os apóstolos estavam bêbados, porque bêbado fica cambaleando, é verdade. Mas a palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo os encheu, eles estavam sentados. Eles não estavam de pé. Eles estavam sentados. Não estavam de pé. E por que eles então pensaram que eles estavam bêbados? Porque por causa do modo de falar. Porque nós vemos aqui que um dos sintomas da embriaguez é alguém falar arrastado, é alguém ter dificuldade de falar. Imagine você falar um idioma que você nunca falou. Você nunca falou? Se você tentar falar japonês, você acha que você vai falar perfeitamente? Você não vai falar. Você não vai falar, você vai falar pelo Espírito Santo, mas você vai falar às vezes com uma certa dificuldade, porque você nunca falou. Então eles estavam ali falando um outro idioma, o modo deles de falar era diferente. Então por isso eles disseram, outros porém zombando diziam, estão bêbados. Então Pedro se levantou. Se Pedro se levantou é porque estava sentado, querido. Alguém se levanta é porque alguém está sentado. Na hora que eles receberam o Espírito Santo, eles estavam sentados. Eles estavam todos orando sentados. Orando sentados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados. O apóstolo Pedro se levantou com ousadia, com autoridade. Se levantou diante da multidão e falou que vocês que estão aí ouvindo, prestem atenção aqui. Esses homens que estão aqui, eles não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. O apóstolo Pedro fala, nós não estamos bêbados. Essa hora da manhã, é 9 horas da manhã, não tem ninguém aqui bêbado. E ele diz, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e seus jovens terão visões, e seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão, querido. Aleluia. Era o cumprimento da promessa. Mas por que a promessa se cumpriu? Porque eles decidiram se embriagar, se encher do Espírito Santo. Quem quer estar cheio do Espírito Santo tem que buscar Deus em oração, meu irmão. Você tem, querido, aleluia, abandonar aquilo que satisfaz a sua carne. Desliga a tua televisão, desliga, aleluia, diminui, querido, aleluia. Não é o que você está fazendo. Passe a buscar mais, passe a orar mais. Aí a pessoa quer ser cheia do Espírito Santo, a pessoa passa horas, querido, assistindo às vezes a televisão, passa horas diante de uma rede social, a pessoa passa horas vendo um filme. Como que você quer ser cheio do Espírito Santo? Não tem como você ser cheio do Espírito Santo. Não tem, querido, não tem como. Você só vai ser cheio daquilo que você tiver o quê? Bebendo, se embriagando. O que você está se embriagando? Você está bebendo do quê? O que você está bebendo? Das coisas do mundo, das coisas terrenas? Aí a pessoa quer ser cheia. É só você que fazer, você mesmo se autoavaliar. Você vê quanto tempo você gasta ali, às vezes, numa rede social, às vezes falando com alguém, às vezes ali assistindo alguma coisa. E você faz então uma comparação, o tempo que você passa com Deus e o tempo que você passa na rede social. Você vai ver do que você está se embriagando. Quanto tempo você passa às vezes
vezes batendo um papo com uma pessoa, né? Às vezes falando, às vezes coisa, besteira, bobeira, assuntos que não vão edificar você em nada, falando, e o que acontece? E a pessoa não passa tempo conversando com Deus. Aí a pessoa quer ser cheia do Espírito Santo, não tem como, querido. Não tem como. O apóstolo Paulo falou: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. É uma ordem. Isso não é um pedido de Deus, é uma ordem para aqueles que querem ser igreja. Porque você viu o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Eles pensavam que estava tudo bem com eles. Eles pensavam: não tenho falta de nada, Deus está comigo. E Deus estava do lado de fora. Estava do lado de fora. E Deus olhava para aquela igreja e falava: vocês estão nus, vocês estão despidos, vocês não têm o meu espírito, vocês não têm a minha presença, vocês não têm a minha palavra, vocês não têm. Estava despido, irmão, despido. E nós precisamos acordar, querido, para que o que aconteceu com a igreja de Laodiceia não aconteça conosco. Nós pensamos que está tudo bem na nossa vida. Nós pensamos que estamos em comunhão com Deus, em aliança com Deus, e Deus está nos advertindo, falando para que nós venhamos o quê? Nos vestir, mas nos vestir do Espírito Santo, nos embriagar do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, se enche, porque do contrário, nós não vamos conseguir cumprir a nossa chamada, a nossa missão. Não vamos. Os apóstolos entenderam isso. Eles perceberam que antes, sem o Espírito Santo, eles tentaram, mesmo seguindo a Jesus, mesmo crendo em Jesus, eles não conseguiram. Não conseguiram, porque chegou na hora das trevas, na hora da aprovação, eles recuaram. Eles recuaram. Porque eles perceberam que na hora que Jesus foi entregue, na hora que Jesus foi levado para ser crucificado, o que eles fizeram? Retrocederam. Não conseguiram permanecer na fé. Não conseguiram permanecer naquilo que eles haviam acreditado durante todo o tempo que eles estavam com Jesus. Então eles entenderam que eles precisavam do Espírito Santo, mas após eles terem recebido o Espírito Santo, querido, a vida deles mudou, a vida espiritual deles mudou, porque isso é algo que tem que ser constante. Você pode hoje ser cheio do Espírito Santo, mas isso não significa que amanhã você não vai ter necessidade de continuar se mantendo cheio, buscando a Deus. Então, se você cair na acomodação, se relaxar, mesmo aquele que está cheio, ele pode ficar vazio. Ele pode, porque a Bíblia fala para nós o quê? Não extinguirmos o Espírito. Não deixe o Espírito Santo se apagar na sua vida. E quantos estão deixando a ação do Espírito Santo se apagar na sua vida? Por quê? Porque Deus está falando para você: ore, busque a Deus, se consagra, se santifica, tira os teus olhos daquilo que é mal, pare de colocar a sua atenção naquilo que é mal, que não vai edificar você, que não vai acrescentar nada na sua vida, e você continua insistindo, querido. Continua insistindo. Então nós vemos aqui dois exemplos. Um exemplo negativo de alguém que se embriagou com vinho, e um exemplo positivo daquele que se embriagou, mas não com vinho desse mundo, mas se embriagou com o Espírito Santo. Se embriague com o Espírito Santo, querido. E não pense você que vai ser fácil, não, porque você vai ter que vencer a você mesmo. Não pense que é fácil para ninguém, porque para poder conseguir cumprir aquilo que Deus falou, é com sacrifício, é renunciando, é sacrificando a si mesmo. Não pense que é fácil, porque o diabo vai tentar de todos os meios te convencer a você ficar do jeito que você está. Fica do jeito que você está, tá bom, tá ótimo, né? Para que buscar mais? Para que orar mais? Para que ler mais a Bíblia? Para que buscar mais Deus na igreja? Para que fazer a obra de Deus mais? Para que se entregar mais? Aí ele vai começar a te mostrar vários exemplos negativos. Vai começar a te mostrar vários exemplos. Olha fulano, olha
Olha o Cicrano, era tão dedicado. Olha o Beltrano, aí ó, fazia obra de Deus, agora onde que está? Olha aí, ó, essa pessoa, aonde que ela está agora? Porque o diabo começa a mostrar. Mas você não tem que olhar para os exemplos negativos que o diabo te mostra. Você tem que olhar para a palavra e obedecer a ordem de Deus. E a ordem é enchei-os do Espírito Santo. Aplaude e glorifica o Senhor. Glórias a Deus.